tempos de baixa demanda por conta da pandemia. No Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. 2h21 e seguimos falando aqui de economia. Nós estamos em contato agora com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bem, Álvaro, nós temos o mercado internacional com uma reação relativamente negativa às dúvidas em relação a acabar, suspender ou não a quarentena em vários países, consequências para a economia, e hoje de novo o petróleo pressionando demais os negócios, testando pisos históricos, chegou à faixa dos $11 aí o barril, a gente pensando no horizonte maior, não é? E isso tem uma repercussão muito forte no mercado financeiro. Aqui no Brasil nós ainda temos cenário político, o dólar agora está na faixa dos R$5,30, quase 5,30. Eu queria saber como é que você avalia, porque nós começamos a semana já no embalo daí bem desfavorável em relação ao noticiário, mesmo com uma certa confiança quanto a essa possibilidade de afrouxamento das restrições nessa questão do isolamento social, não é? Pois é, assim, eu acho que hoje que o mercado está pesando, de fato, é a questão do petróleo nos Estados Unidos. Vale lembrar que o indicador que está caindo do petróleo é o WTI, que é o mensurado nos Estados Unidos, não o Brent, né, que também está, obviamente, caindo por consequência, mas não é esse o indicador, é o indicador americano. Isso é problemático porque o nível de estocagem dos Estados Unidos está muito alto. E os analistas começaram a perceber que aquela decisão da OPEP, há dias atrás, de cortar 9,7 milhões de barris de produção ao dia é insuficiente, que deveria ter sido de 35 milhões de barris de petróleo ao dia. O que acontece é que em um mês, o nível de estocagem do petróleo americano está chegando em quase 80%, segundo o dado do dia 10 de abril. Toda quarta-feira esse dado é atualizado, 10h30 da manhã, e agora se espera que esse nível de estocagem chegue próximo a 90% ou até 100% da estocagem, ou seja, como que o mundo vai estocar, como que os Estados Unidos vai estocar petróleo se a produção ela não cai, né? Não à toa o WTI agora já chega em torno de $5,5, a queda de hoje é de 70%, então isso acaba refletido em todos os mercados internacionais, não só nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil. Isso acaba inviabilizando em alguns casos a produção, tem a questão do xisto lá nos Estados Unidos, a própria produção de petróleo, tem a questão de custo, né? O retorno que se tem financeiramente de você produzir e manter depois os estoques. Aqui no Brasil também já se discute a questão do etanol, que ele tem que manter alguma competitividade em relação à gasolina, e a Petrobras até anunciou uma nova redução do preço da gasolina, agora da faixa de 8%, o diesel cai 4%, isso no atacado, sendo que no atacado a queda já está por volta de 50%. Então a gente tem uma queda muito acentuada e a Petrobras também pode sair prejudicada, deve sair por causa desse recuo muito forte do preço do petróleo no exterior, né? Exato. A Petrobras, até inclusive hoje, no dia de hoje, ela tem uma queda, mas é uma leve queda, porque vale lembrar que, no caso da Petrobras, o Brent é a referência de preço de petróleo, não é tanto o WTI, mas como o Brent está caindo por conta do WTI, acaba refletindo sim o mercado local, como você mesmo comentou, aí, no atacado, né, esses valores aí já estão caindo. E isso vai chegar no varejo, e não à toa as expectativas de inflação também estão caindo muito, né? Hoje de manhã a gente teve relatório Focus aí, levando a expectativa de inflação do mercado para 2,2%, e não é um cenário muito difícil. A gente tem uma inflação no Brasil abaixo de 2% esse ano, dado essa recente queda do petróleo. E como consequência disso, a curva de juros hoje, nos contratos mais curtos, né, a gente já vê aí uma queda muito acentuada, o mercado precificando inclusive uma Selic de 2,75 na curva futura de juros, ou seja, é um cenário bem atípico no qual o país está vivendo. E por aí a gente vê todos os impactos da pandemia de coronavírus, essa necessidade de isolamento social, de interrupção de atividade, de uma queda da demanda global, porque a gente tem todo esse questionamento aqui no Brasil, se suspende ou não a quarentena, né, preocupações com relação ao desemprego, a gente vê que é uma movimentação internacional. Se espera aí o pior desempenho da economia global desde a depressão de 29. Então é uma situação difícil de o mercado mensurar por enquanto até onde vai, não é?
Não à toa a gente costuma brincar que o nível de certeza você consegue medir quando o desvio padrão das projeções aumentam, né? Então, o que é isso basicamente? É cada um falando alguma coisa sobre expectativa de crescimento para o PIB do Brasil esse ano. Então a gente já vê aí o Focus com um PIB de 3% negativo para 2020, mas a gente tem projeções de 5, 6, até mais aqui em relação ao Brasil. E vale comentar que essa questão do isolamento, lógico, ela é fundamental. Hoje os modelos econométricos, vamos dizer assim, eles não ajudam tanto para você fazer previsão em cenários de crise, mas você sabe que quanto mais se estender o isolamento, maior é o impacto na atividade. O ponto é que se você encurtar a atividade, digamos, aqui no Brasil, você não vai ter um reflexo tão positivo assim na economia, porque o resto do mundo tem feito políticas de isolamento também, e como a gente vive numa cadeia global de economia, então a gente tem os impactos aí do setor externo que também vão prejudicar o crescimento do Brasil, independente se ele encurtar 1 ou 2 semanas o seu processo de isolamento. Então a gente está dentro de um contexto global e isso prejudica a economia brasileira como um todo. E no curto prazo, o que se espera é que haja a maior eficiência possível nessas medidas para minimizar o impacto econômico, inclusive do ponto de vista social, ajuda a população mais vulnerável, ajuda as empresas para não quebrarem, mais liberação de crédito, é por aí que se encaminha, não é? Aquela questão do ajuste fiscal ficou lá para frente. Exatamente, assim, o ajuste fiscal não é pauta mais no Congresso nesse momento, mas eu acho que vale lembrar que o mercado tem uma certa preocupação de que se repita alguns erros que teve no passado. Por exemplo, a gente teve na crise de 2008, 2009, aqui no Brasil, algumas políticas que se diziam ser de curto prazo e que permaneceram por muito tempo, elevando demais as despesas no Brasil. A gente teve uma crise das contas públicas recentemente, na qual a gente estava agora tentando contornar com algumas medidas, como reforma da Previdência, tentando aprovar alguma coisa na administrativa e na tributária. O ponto que agora a gente vai precisar fazer uma ajuda, sem dúvida, para pequenas e médias empresas e microempresas e também autônomos, né, ou seja, os mais necessitados, mas de uma certa forma a gente não tem o mesmo poderio, digamos assim, ou saúde financeira como tem uma Europa ou como tem os Estados Unidos, porque a gente já vinha de uma situação fiscal muito ruim. Ou seja, o que o mercado financeiro vai avaliar agora é se as políticas fiscais elas vão permanecer de curto prazo ou se o Congresso vai dar algum jeito de alongar essas medidas aí por mais tempo. Se isso acontecer, isso pode ser ruim para a economia e para o mercado financeiro. Uma das grandes preocupações é em relação à postura dos estados, se eles podem ter aval para gastar mais, para tomar mais empréstimos, na verdade, né, sem que haja uma vinculação direta com os gastos necessários agora, e por aí viria uma grande prorrogação aí de uma situação deficitária, né? Exato, então digamos, esse plano Mansueto 2.0, que é muito diferente do plano Mansueto atual e que flexibiliza demais a situação dos estados, né? Isso pode elevar a dívida aí pública a patamares bem acima do esperado. Agora, Álvaro, particularmente nas suas projeções, a economia brasileira teria condição, claro que a gente tem muita coisa incerta ainda no caminho, mas teria alguma condição de uma reação mais para o final do ano? Olha, se espera que a gente tenha pelo menos um quarto trimestre muito mais positivo, não só por conta de ter, espera-se, né, até lá o fim do isolamento completamente, seja ele horizontal ou vertical, mas também efeito das políticas públicas que têm sendo feitas, né? Então a gente tem aí incentivos fiscais. Hoje a Caixa começou a liberar os R$600 aí, do tal do Corona Voucher, né, para a população mais necessitada, e também a gente tem as políticas monetárias que foram feitas aí pelo Banco Central, né? A gente não só a taxa Selic, mas também redução de depósitos compulsórios, ou seja, toda aquela enxurrada de liquidez, a PEC do orçamento de guerra, que que voltou para a Câmara agora na quarta-feira, vai ser votado e pode autorizar o Banco Central a atuar mais diretamente aí, não só no mercado secundário, mas também aí no crédito à ponta final, né? Então isso acaba dando mais poder para a política monetária atuar no controle da economia. E isso deve ter algum tipo de reflexo no terceiro e principalmente no quarto trimestre do Brasil. Se isso não acontecer, a gente pode ter uma queda do PIB mais grave. Perfeito, nós conversamos com o Álvaro Frasson, que é do BTG,